Que dia é hoje? 3 de abril de 2026 e é o dia que marca o quê? 2 anos de podcast, 2 anos de Mindful Bites. O que é que significa? É episódio especial. Oh, pá, socorro, eles são piores que eu. Hoje vai ser um episódio um bocadinho diferente, porque eu não vou falar diretamente sobre nutrição, dar-vos aqueles conselhos que eu costumo dar. Eu hoje vou estar no papel da entrevistada. Sim, porque eu há umas semanas, mais precisamente há um mês e meio, eu coloquei uma caixinha de perguntas no Instagram para vocês me fazerem as perguntas que quisessem sobre a minha vida profissional, sobre a Catarina para além da nutrição. Portanto, eu hoje estou assim numa posição um bocadinho desconfortável, porque eu já estive a ver as vossas perguntas e vocês capricharam nas perguntas. E há perguntas que eu tenho que pensar, mas ainda não pensei verdadeiramente naquilo que responder, porque eu quero partilhar convosco de forma nua e crua, digamos assim, de forma natural. Portanto, a Helena vai fazer-me as perguntas que vocês deixaram na caixinha de perguntas. Helena, dá um oi. Olá! Pronto. Olhem, este episódio, naturalmente, que é um episódio especial, é um episódio. Não é mais vulnerável, mas estou mais a ser eu mesma. E espero responder a todas as perguntas da melhor forma que consigo, para vos deixar esclarecidos sobre mim, myself and I e este podcast. É isso, Helena. Quando quiseres, podes fazer as perguntas difíceis que me deixaram. Vamos começar. Primeira pergunta: como decidiste que queria ser nutricionista? Na verdade, eu já disse isto várias vezes, tal como tudo o que acontece na minha vida vem meio por acaso. Eu, com 18 anos, não estava nem aí, não queria saber de nada. Eu entrei na faculdade no ISCAC, no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra. É uma pessoa de saúde, vai entrar para quê? Para gestão. Porquê? E eu acho que já tinha partilhado isto com toda a gente que me segue e que já me conhece há mais tempo. Eu fui para Coimbra porque na minha cabeça só Coimbra aqui existia pela vida académica. Fiz de tudo, eh, aquilo que uma estudante faz, aproveitar a vida académica ao máximo, até que percebi que a universidade não podia ser só vida académica. E eu agora sinto que meio que não foi desperdiçar, mas meio que sim, que foi desperdiçar os anos do secundário, porque eu não sabia estudar. Eu aprendi a estudar quando fui para o Porto, para a faculdade, para a UFP, a Universidade de Fernando Pessoa, que foi aí onde eu tirei o meu curso de nutrição. Mas quando fui para Coimbra, realmente o meu foco estava todo menos em estudar e eu podia ter aproveitado melhor os meus anos de secundário para ter melhorado as minhas notas, para conseguir entrar em nutrição, do que a tentar enganar-me a mim própria, que é aquilo que eu digo para as minhas meninas não fazerem, e fui para a gestão. No primeiro semestre correu tudo bem, a partir do segundo semestre foi. Não, foi tudo menos bem. Fiquei com. Não sei se pode dizer depressão, mas não conseguia estar sozinha, não conseguia dormir sozinha, não estava a gostar daquilo. Coimbra passou de tudo. ah, eu não quero estar aqui, eu detesto esta cidade. E pronto, depois decidi ir para o Porto, perceber que realmente aquilo que era para eu ser, que era nutrição, que era a área da saúde, fazia todo o sentido para mim. E depois fui para a nutrição, foram os melhores anos da minha vida. Eu sempre, e tudo na minha vida foi pautado por aquilo que eu achava que não queria, é aquilo que fez sentido para mim. Eu já disse isto várias vezes. Eu comecei por dizer: não, não, Coimbra é mesmo a minha cidade e eu vou estudar, eu vou viver para lá sempre. E depois Porto, porque eu disse que nunca ia para o Porto, nem gostava do Porto e foram os anos mais felizes da minha vida. E depois, obviamente, fui para a nutrição porque era uma área que sempre gostei, e depois acabou por fazer sentido, porque eu, enquanto pessoa que teve uma má relação com a alimentação, agora ajudo a meninas a melhorarem a sua relação com a alimentação, mas cheguei lá, foi sem dúvida tudo aquilo que eu estava à espera. Eu achava, e eu lembro-me muito bem, nas primeiras aulas, a diretora, a coordenadora do curso perguntou
quem é que queria ir para a nutrição clínica e para o hospitalar? E eu coloquei logo a mão no ar e quando cheguei à área do hospital, à área hospitalar, eu fiquei assim: Não é bem isto. Não é isto". E percebi que, a alimentação não podia ser só planos, não podia ser comer sempre à mesma hora, não podia ser só tabela de equivalências dos nutrientes, dos alimentos, e os nutricionistas que ouvem o podcast sabem a que é que eu me refiro, à bolacha Maria, à tosta integral, não pode ser só isso. Nós não temos que comer todos a mesma coisa e foi no final do curso que eu me deparei com a área do comportamento alimentar. Quem começou com a área do comportamento alimentar foi a Margarida Beja, tem uma página também muito voltada para esta área e para a área da saúde intestinal, muito relacionada com o comportamento alimentar, e a Nutrência, e foi a partir deles que eu comecei a descobrir esta área de comportamento alimentar e sem dúvida que fez sentido para mim, mas ainda é uma área muito recente e ainda é, mais era quando eu comecei a trabalhar. Portanto, eu não sou da velha guarda desta área. Somos poucas, mas boas. Mas acho que fez todo o sentido estar aqui e lá está. Tudo aquilo que tem acontecido na minha vida profissional, mais ainda, hum, acontece quando eu menos espero. E faz tudo sentido. Pronto. E foi assim que eu escolhi nutrição. Se calhar não foi eu que escolhi nutrição, foi a nutrição que me escolheu. Ei, que clichê! Que clichê! Pronto. Se o seu trabalho não fosse sobre nutrição, sobre o que seria? Eu quando recebi essa pergunta fiquei: "Pois, não sei, não sei o que é de dizer, não sei", porque na verdade eu não me imagino noutra área, nem faz parte dos meus planos sair desta área. Obviamente que eu gosto muito de comunicar e o podcast trouxe essa veia comunicativa mais, à tona, digamos assim, tornou mais evidente este meu gosto por comunicar. Talvez algo ligado à comunicação, eu também dou formação nos tempos, não é nos tempos livres, mas não é o meu full-time job, que é como nutricionista, mas eu gosto, é tipo, não é um hobby, mas é um side job. Portanto, algo ligado à comunicação, formação, gosto muito de dar palestras, portanto, algo desse género. Não me Nem imagino gosta noutra de área. falar, né? Não, não, não. Não? Nada. Já sentiste que tinhas que caber num tipo de nutricionista para seres levado a sério? Sinceramente, já. No início. Eh, no início, não digo até há bem pouco tempo, mas enquanto eu, pessoa, eu, Catarina, sempre tive muito medo do julgamento dos outros. O que é que os outros podem pensar? E tem sido, sem dúvida, o meu maior desafio enquanto profissional. Não enquanto eu estou em consulta com as minhas meninas, nada disso, porque faz sentido que elas confiem em mim e eu seja totalmente autêntica. Mas nas redes sociais, hum, sim, eu, no início, principalmente, sentia que precisava de caber num certo estereótipo de nutricionista e até há bem pouco tempo, e houve pessoas que notaram esta minha mudança também nas redes sociais, na minha forma de comunicar alimentação, de que a autenticidade é a chave. E o meu maior medo era ser autêntica. O que é que os outros podem pensar? Vão pensar que eu nem sou nutricionista, vão pensar que eu nem tenho cédula. Como assim? Uma nutricionista a comer chocolate não é diariamente, mas durante vários dias ou em vários dias consecutivos, ou a forma como eu falo sobre a nutrição de uma forma mais despretensiosa, mais aberta, mais tranquila, mas no fundo é a minha visão, é a minha forma de ver a alimentação sem muitos mimimis, como eu costumo dizer, e no início isso é assustador. E eu lembro-me perfeitamente, perfeitamente no início, quando entrei nas redes sociais, no Velho Testamento das minhas redes sociais, como eu costumo dizer, eu só lembro-me de de dizer à minha mãe: quem me dera que eu não precisasse de ser vista nem conhecida para trabalhar. Quem me dera. Tipo, eu não quero que ninguém me conheça nas redes sociais. Eu não quero que. Não quero. E a minha mãe assim, Catarina, isso nunca fez sentido. Tipo, para as pessoas confiarem em ti e partilharem contigo a história que têm com a alimentação, têm de conhecer. Portanto, tu tens de estar nas redes sociais. E esse era o meu maior medo do julgamento. E continua a ser, mas não é? A pessoa anda em terapia. Para isso mesmo. E grande parte da minha terapia é focada nesse desprendimento da opinião dos outros. E o medo de errar, do sentido de e se eu digo alguma coisa que é menos cientificamente correta?
E pronto, lá está, no sentido de caber naquela nutri que eu acreditava ser perfeitinha, aquela imagem perfeita de nutricionista, também muito ligada à área da cultura das dietas, que no início nem sempre estive nesta área de comportamento alimentar porque não havia trabalho, ponto. E então trabalhei num ginásio, principalmente aí, senti que tinha que caber porque aí não era eu, de todo, de todo. Portanto, sim, principalmente nessa altura. Felizmente tenho cada vez deixado mais essa faceta para trás e tenho sido mais autêntica, pelo menos assim espero. O podcast ajuda muito. Pois, porque a primeira temporada já é uma grande evolução da segunda temporada. Se Sim, for ver os vídeos de antes pra agora, já vemos uma nova Catarina, sim, mas também graças a vocês. mais doida, que Também é gra quem é você de verdade, mas agora sim, tá sendo sim. mostrada nas redes aí pra todo mundo, Uhum. pra toda a gente. Podes falar para todo mundo que nós amamos o sotaque brasileiro, podes falar. Então vamos lá, próxima pergunta. Sim. O que é que hoje fazes diferente que a Catarina de há 5 anos não faria? Impensável ter um podcast, impensável ter redes sociais, impensável comunicar, impensável. Eu até há bem pouco, até há 5 anos atrás, até há 5 não, até há 3 anos atrás, eu não tirava muito poucas fotos, muito poucas. Não gravava vídeos, não falava com estranhos, portanto, é como não, mas não falava, imagina, não tinha esta vontade que eu agora tenho para colocar puxar conversa ou estar mais tranquila e ser mais eu com pessoas que não são o meu círculo mais íntimo. Vocês já são o meu círculo mais íntimo. Vocês já levam com cada áudio meu e com, com cada história minha, mas sem dúvida, impensável. Impensável criar projetos em meu nome porque achava que não era capaz e que era muito estranho. E vocês sabem, quando eu criei o Mindful Branch que falei com vocês, eu achava que era uma doideira, uma tolice. Os outros era tranquilo porque eles tinham a coragem e pá, se eu trabalhar para os outros, tranquilo. Agora eu à frente, não, 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 não. Portanto, tem tudo a ver com esta também evolução da minha personalidade, graças a Deus, terapia, mas, mas sim, é uma das coisas que eu não faria. A nível pessoal, viajar sozinha, nunca faria. E agora amo viajar sozinha. Outra coisa que é um bocadinho, não é controversa, mas fazer as coisas mesmo que os outros não concordem. E ir porque sou eu que acredito. Pronto. E se não for eu a acreditar, mais ninguém vai acreditar por mim, mas custou, e ainda custa. Ir um bocadinho, não é contra, mas não ter logo o avalo das outras pessoas e ser eu a única a acreditar nas coisas. Pronto, acho que foi isso que mais mudou. Porque a Catarina antes não fazia isso, nunca na vida. Que bom que a Catarina de hoje faz. Há algo que ainda tens medo de dizer publicamente? Sim. Não vai dizer agora, Não. pois o medo ainda tá aí. Não, 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 não. Não, lá está, é um bocadinho ir, buscar aquilo que eu já disse. Muitas vezes ainda existe o medo, não digo medo, porque medo é uma palavra muito forte, mas o receio de errar, cientificamente. E se eu disser alguma coisa errada? Isso deixa-me ver, deixa-me confirmar nos livros, que eu tenho sempre os livros lá, principalmente quando é para transmitir, alguma informação, alguma informação de valor em relação à alimentação, algumas questões que as minhas meninas me fazem, porque já é tanta desinformação nas redes sociais que eu não quero de todo que este meu cantinho, como eu costumo dizer, e mesmo para a preparação dos episódios de podcast, eu sou muito rigorosa, na preparação, porque eu não quero de todo disseminar desinformação, porque já há tanta, e essa desinformação causa medo da alimentação. É um dos gatilhos para o medo de comer e eu não quero ser essa pessoa. Portanto, é isso. Como é que a tua história pessoal influencia a forma como acompanhas os teus pacientes? Ok, esse é muito fácil de responder. Eu já partilhei aqui, aliás, foi o primeiro episódio do podcast, partilhar a minha história, que nem sempre tive uma boa relação com a alimentação, tive bulimia nervosa. Na altura,
eu não tinha qualquer apoio de nutricionista, porque eu andava no nono ano, vamos fazer as contas que eu tenho 20 anos mais 8, agora 20 anos mais 9, não vamos assumir os 29, 20 mais 9 hoje, mas na altura, imaginem, eu andava no nono ano, tinha para aí 14 anos, não havia, isto foi o quê? Há 14 anos atrás, 15, pois, não havia nutricionistas na área de comportamento alimentar e os nutricionistas eram muito voltados para aquilo que começava a ser falado de nutrição, as abordagens mais restritivas, mas pronto. Eu já não precisava de restrição, porque era eu própria a impor a minha própria restrição e depois os episódios de compensação. Então eu tive o apoio da pedopsiquiatria. E foi uma abordagem muito chocante. Ou seja, ele sentou-me e disse: Olha, eu estava com uma postura de adolescente rebelde. Tens alguma coisa? Não. Foi o que o pedopsiquiatra me disse: Tens alguma coisa? Não. Achas normal comeres e vomitares? Se o senhor quisesse emagrecer, não fazia o mesmo? Ok, foi chamar os meus pais e, ok, preparem as malas, vamos internar. E eu, oh, diabo, se calhar não é preciso tanto. E foi uma abordagem muito chocante, mas eu não tive a outra. E depois tomei medicamentos antieméticos para não conseguir puxar o vómito, etc. Eu já partilhei noutro episódio do podcast. Mas foi uma abordagem tão chocante, para mim resultou, mas podia não ter resultado, e eu não tive a outra face. E eu quero ser o apoio que eu não tive. Basicamente é isso. E eu sou uma sortuda, porque eu tive esta má relação com a alimentação num período onde não havia redes sociais, onde não havia tanta pressão da sociedade para o corpo da mulher e para o corpo das meninas. Nós ainda éramos meninas, não é? Eu com 14, 15 anos, se calhar menos, não havia tanta pressão. Havia só comparação, as revistas da Bravo que eu comparava-me com a Cláudia Vieira, que ainda hoje tem uma barriga super lisa, mas era muito esses estímulos mais das revistas, mais dos anúncios. Alguns filmes da Disney, eu já partilhei isso, aliás, no Mindful Uhum. Brands, mas não era pressão como existe hoje em dia. E é necessário este apoio. E somos muito poucas nesta área de comportamento alimentar. E eu sinto que sou o apoio que eu não tive. E isso passa também por tentar ser o mais empática e compreensiva possível, hum, e assegurar as minhas meninas que acham que estão erradas e que está tudo mal com elas, que não, que eu também já estive assim e agora estou deste lado. Portanto, é perfeitamente possível. E o que é que aprendeste com as tuas meninas? Pois, eu achava que era muito mais fácil responder essa pergunta. Hum, eu sei o que é que aprendi, não sei se me consigo expressar da melhor forma aquilo que aprendi. Isso aconteceu já várias vezes. Há dias em que nós tentamos passar o melhor de nós através das redes sociais, mas há dias em que eu estou no chão. Todos temos dias desses. E nesses dias em que eu duvido até da minha própria sombra, e eu assim, será que estou a fazer o que é correto? Será que é por aqui? Será que... Sabes, naqueles dias, normalmente é TPM, que nós até duvidamos de tudo. Eu recebo sempre mensagens: "Olha, vi o teu story, olha, obrigada, estava mesmo a precisar de ouvir isto". Isto aconteceu uma, 2, 3 vezes. Ok, não, esquece. Sai desse pensamento porque, realmente é por aqui e elas ensinam-me a acreditar em mim mesma quando eu menos acredito, que é nesses momentos da TPM. Ou quando já estou muito cansada, não sei, acontece alguma situação menos boa na minha vida e eu fico tipo: "Epá, bolas, será que é por aqui?". Todos temos dias desses. Então eu acho que diria que é nesses dias que elas ensinam-me a acreditar em mim mesma e eu sou muito grata por confiarem em mim no meu trabalho, portanto ensinam-me também nesse sentido. O que é que te emociona mais numa consulta? As partilhas, que fazem e que são tantas vezes tão pessoais e tão íntimas e mexemos em muita coisa porque, como eu costumo dizer, a alimentação é muitas vezes o sintoma do que está por trás e noutras áreas da vida destas meninas. E não sou psicóloga, nem pretendo sê-lo, e felizmente trabalho com equipas multidisciplinares que são muito boas e eu sou-lhes muito gratas, mas
é inevitável virem outras áreas, para além da alimentação, à conversa numa primeira consulta. E a forma como as minhas meninas confiam em mim, às vezes até me dizem as coisas a primeira vez. Eu sou a primeira a saber. Às vezes a relação com a alimentação, e a alimentação é um tema que é tão difícil e que é tantas vezes colocado por baixo do tapete, e nós, quando colocamos coisas por baixo do tapete e tentamos evitá-las, chega um momento que rebenta, digamos assim, que explode e que chegamos mesmo ao fundo. E às vezes chegam à consulta e partilham isso, e é de uma confiança tremenda em mim e no meu trabalho, e que as coisas ficam ali e que eu as vou ajudar. Isso emociona-me. E já me emocionei várias vezes em consulta quando me revejo. E quando eu vejo que elas começam a falar da alimentação, ou dos episódios compulsivos, ou de uma- um- momentos mais difíceis com a alimentação, e eu revejo-me ali. E às vezes elas emocionam-se, e é inevitável, porque eu emociono-me também, muitas vezes. Portanto, sim, eu acho que é a partilha e a generosidade com que o fazem. Como gostavas que as pessoas se lembrassem do teu trabalho? Quando eu me reformar, quando eu me reformar, vou abrir um café brunch. Pronto. Que é para depois todas as meninas que têm uma boa relação com a alimentação vão ao brunch da Kate. Pronto. Quando eu me reformar, esse é o plano, abrir um café brunch. Portanto, gostava que no meu final de vida se lembrassem por quão bom é o brunch da Kate, que andou a vida toda a promover o brunch. Mas, enquanto nutricionista, ai, mais uma vez, isso é muito difícil de responder. Eu gostava de ser a última nutricionista de alguém, porque é sinal que não andam de nutricionista em nutricionista, as meninas não andam neste ciclo das dietas e eu com uma má relação com a alimentação, à procura de validação externa de nutricionista em nutricionista, e que saiam do meu acompanhamento a não sentir culpa, a não sentir que falharam, a não sentir que a alimentação é um fardo, digamos assim. Pronto, é assim que eu gostava de ser relembrada, e, obviamente, gostava que este podcast fosse relembrado como um podcast de referência na área de comportamento alimentar, óbvio. Com certeza será. Pois, estamos a fazer por isso. Que mensagem gostavas que a Catarina adolescente tivesse ouvido? Quem escreveu essa pergunta conhece muito bem. Mas também é difícil de responder. Quem é que eu gostaria, o que é que eu gostaria de lhe dizer? Hum, eu acho que para ter mais confiança e para seguir aquilo que ela acredita. Se bem que a Catarina de 15 anos não acredita em nada. É verdade, não acreditava em absolutamente nada, não sabia o que é que eu queria fazer, andava muito. Aquilo que os outros dizem é aquilo que eu faço. Ponto. Eu só agora, tornando-me adulta, é que eu percebi realmente aquilo que eu queria fazer e ter projetos e ambições próprias, porque antes isso não acontecia. Portanto, eu acho que era isso que lhe dizia, para ela acreditar mais e ter mais confiança. Que era aquilo que estava abaixo de zero nessa altura. Pronto. E como você teve a ideia de iniciar um podcast? A ideia do podcast não foi só minha, foi também da minha amiga Mó, e tal como todos os meus projetos profissionais, tipo estar nas redes sociais, o podcast, o acompanhamento online, tudo isso vem numa fase em que eu mais preciso, mas eu não sei que preciso. Portanto, eu estava numa fase profissional menos boa, de mais frustração, de menos trabalho, e eu gostava muito de falar ao telemóvel, partilhava conversas de meninas ao telemóvel que duram 1 hora e meia, até a chamada cair, e depois voltamos a ligar uma à outra. E uma amiga minha estava-me a dizer: Olha, mas tu gostas tanto de falar ao telemóvel, porquê? Porque não um podcast? Eu, estás maluca? Não, nunca na vida. E depois ela insistiu mais vezes, insistiu, 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 e eu, pronto, está bem, ok. E depois surgiu a ideia de videocast, o que a mim assustou muito, muito mesmo, porque lá está, eu nunca fui desta exposição. Mas depois disseram: não achas que é demasiado egoísta teres a informação e não a partilhares? Portanto, teres o conhecimento e não partilhares com as tuas meninas. Acho, acho egoísta. E por isso é que aqui estamos. E então, tendo todas as vezes,
superar este medo e acho que este podcast é maior do que o meu medo. Tem que ser. Estou a ser egoísta se eu deixar o medo e a minha parte pessoal sobrepor os meus compromissos profissionais. Portanto, surgir na melhor altura e não pretendo acabar com ele. Portanto, daqui a 10 anos estamos aqui novamente. Em vez de fazer o aniversário dos 2 anos, fazemos dos 10. E o que que podcast te trouxe que te marcou? Que mais te marcou? O que é que o podcast me trouxe? Confiança, acima de tudo. Confiança de que eu posso fazer e que não preciso de, lá está, da aprovação e só preciso de ser eu a primeira a acreditar. Mais do que o podcast, mais do que o Mindful Bites, foi o Mindful Bites Brunch, foi o evento ao vivo que trouxe ainda mais essa confiança que eu não estava à espera da adesão que teve, de vos conhecer, que foi quando a equipa foi formada. Eu lembro-me de estar ao telemóvel contigo, estarmos a combinar e tu assim, bem, Catarina, o videógrafo que nós tínhamos não vem. Eu, oi, comecei a hiperventilar. E tu só me disseste: "Não, não, mas o Gabriel que é o meu marido", namorado, marido, Marido. marido, desculpa Gabriel, que é o meu marido, ele, ele dá assim um jeito no vídeo e ajuda-nos. Eu pronto, eu só confiei, pronto, e deu certo, olha E nós deu aqui os certo, 3 estamos felizes cá. e unidos. Pronto, É isso. E a próxima pergunta é sobre o Mindful Brunch, que é se haverá algum Mindful Brunch 2026. não sei, eu espero bem que sim. Eu quero muito e já tenho muitas ideias para haver o Mindful Brunch 2026, que não vai ser só o podcast e o brunch. A cara deles olhar para mim assustados. Obviamente que quero que seja mais dinâmico ainda, mas pronto, como ainda não tenho propriamente uma ideia muito construída, ainda falta um bocadinho para o verão, não é? Ok, então podemos esperar o Mindful Brunch aí, Sim, sim. talvez no Mas não segundo só. semestre ou no primeiro semestre. eh, mais ou menos na altura em que foi o outro, julho? Julho, sim. Julho, pronto. Mais ou Ok. menos em julho, mas não vai ser só durante a manhã. Ok, spoiler. Eu não quero que seja só durante a manhã, vai ter mais coisas. Pronto, Ok, ótimo. Então as perguntas finalizaram por aqui. pronto. Ah, não foi E complicado. não, Pensava que era. para perguntar para mim foi muito fácil. Para mim é que foi um bocadinho mais difícil. Pronto, acho que uh, fui de encontro, espero eu ter ido de encontro àquilo que vocês perguntarem, as curiosidades que tinham sobre o meu trabalho, sobre o projeto, sobre tudo. E pronto, e é isto. Encerramos aqui o episódio do Mindful Bites de segundo aniversário. Obrigada a quem está no início, que eu sei que há algumas meninas que acompanham desde o momento um e que testemunham também esta evolução. Espero que continuemos aqui mais 5, 2, 5, 10 anos e que este seja sem dúvida o vosso podcast favorito. Encontramos-nos daqui a 15 dias, 2 semanas, é isso, num registro já normal em que vos ajuda a melhorar a vossa relação com a alimentação. Até lá, um beijinho e comam com prazer.